Olá pessoal, eu me chamo Tino Freitas, sou escritor, estou falando aqui de casa no Distrito Federal, que eu moro em Brasília, e estou aqui a convite da turma da editora Prefácio para contar um pouquinho de alguns livros que fizemos juntos e também colocar um pouquinho de música, de brincadeira com as palavras nesse nosso encontro aqui, tá certo? Vamos falar de alguns livros como O Sonrisal, não é? O Traba-língua do Nariz Entupido, o Cada Coisa que Acontece, o Bula na Bula. Esses 4 aqui são de uma coleção chamada Histórias para Ler em Voz Alta. E ao final ainda vou dar uma dicasinha, contar um pedacinho só, deixar vocês com vontade de conhecer o Vermelho para Ver Melhor, que é uma brincadeira com a história da Chapeuzinho Vermelho. Para o nosso encontro, então, a gente vai começar com uma música de abertura, uma música que é um convite, é uma música que basta contar e a gente entra no começo da fantasia. Não, vocês não estão ouvindo errado, né? Vocês dizem, não, basta contar, não é basta cantar, já que é uma música. Não, mas essa música a gente canta e a gente conta. Bem-vindos. Venham, 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 venham. É só contar 1, 2, 3. Canto um conto, é claro que canto. Conto um canto, é claro que conto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Canto um conto, é claro que canto. Conto um canto, claro que conto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Vai ser nas ondas sonoras do mar, dessas histórias que vamos contar. E pra tomar um banho de alegria no reino da fantasia. Tem uma bruxa, um rei, um dragão, faz bater forte o seu coração. Tem um perigo quase por um triz, tem um final feliz. Canto um conto, é claro que canto. Conto um canto, claro que canto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Canto um conto, claro que canto. Conto um canto, claro que conto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Meu faz de conta, vem com chocolate, um galo que mia, um gato que late, vem carregado de fruta madura, com gosto de aventura. Toda criança gosta de brincar, bola de gude e pipa no ar. Toda criança eu sei que apronta, depois é só faz de conta. Canto um conto, é claro que canto. Conto um canto, claro que conto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Canto um conto, é claro que canto. Canto um conto, claro que canto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Meu faz de conta, vem com chocolate, um galo que mia, um gato que late, vem carregado de fruta madura, com gosto de aventura. Toda criança gosta de brincar, bola de gude e pipa no ar. Toda criança eu sei que apronta, depois é só faz de conta. Canto um conto, é claro que canto. Conto um canto, claro que canto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Canto um conto, é claro que canto. Conto um canto, claro que canto. Conto 1, 2, 3, era uma vez. Claro, vai ser genial pra vocês. Laraieira, laraieira, laraieira,
para vocês. Bem, pessoal, então vamos lá, começando a falar sobre os livros. Eu penso sempre que palavra também é brinquedo, então dá para a gente brincar com as palavras e fazer com que elas surpreendam quem está nos ouvindo, ou até mesmo que elas nos surpreendam pelo jeito de brincar. A gente tem uma língua portuguesa riquíssima e a gente pode fazer várias viagens com ela. Foi pensando nisso que eu escrevi algumas brincadeiras, alguns trava-línguas, e que a editora Prefácio transformou numa boa, né? Uma boa produção para vocês. Espero que vocês se divirtam aí. Um dos primeiros livros que brinca com essa coisa de que palavra também é brinquedo, que estão nessa coleção Histórias para Ler em Voz Alta, é o Sonrisal. Sonrisal é uma brincadeira como se fosse um remédio para a gente ficar feliz. A leitura é um tanto disso, a leitura não deixa só a gente feliz, claro, tem aquela leitura que emociona, que deixa a gente às vezes caladinho, mas alguns livros têm esse poder, serve como um remédio para a felicidade, uma pílula de alegria. Então o Sonrisal é um pouquinho disso, ele diz assim, Sonrisal, suplemento vitamínico do complexo ler. Mantenha ao alcance das crianças, e esse livro tem as ilustrações de Cui. Olha que bacana, não é? Editora Prefácio. Vamos ver o que é que esse livro guarda para a gente de surpresas, né? Ele tem uma brincadeira como se fosse uma bula, e aí é um link com o próximo livro, né? Que ele diz assim, Sonrisal, suplemento vitamínico do complexo ler para o seu sorriso crescer com saúde. Então, a composição, né? Qual é a composição desse Sonrisal? É 100% de diversão em trava-línguas. E as indicações, olha, estimula o prazer de ler, combate o mau humor e o baixo astral e é recomendado para toda a família. Use sem moderação. E aí ele pergunta assim, qual o modo de usar? O modo de usar é assim, leia em voz alta o mais rápido que puder. E aí vem essa brincadeira do ler mais alto, o mais rápido que puder, leia em voz alta o mais rápido que puder, vem aqui nas informações técnicas, olha só. É uma brincadeira, a gente vai exercitando. Primeiro começa devagar e depois a gente avança na brincadeira. Diz assim, medicamento macrolinguístico maleável ministrado por médicos, mestres, mascates e músicos, que movimenta o maior mecanismo muscular da mucosa matracal, mexe com as mitocôndrias, muda o modo dos muxoxos e melhora a maneira materna de ministrar maluquices de muitos meninos e meninas malinos, melosos, mimados, molengas, mudos e muito mais. E aí termina com mantenha ao alcance das crianças. E aqui um pouquinho do Sonrisal para vocês, tá certo? E agora eu trouxe para vocês o Bula na Bula. Bula na Bula é uma brincadeira, um trava-língua com palavras que começam com a letra B, né? E aí esse livro foi ilustrado pelo Edivaldo André, também está na coleção Histórias para Ler em Voz Alta, da editora Prefácio, tá certo? E olha só, já começa assim, a brincadeira vai para esse lugar aqui, ó. Bula na bula, bula na bila, bula no bolo, na bola bula. Vocês conseguem aí? Repitam aí, ó. Eu vou dizer aqui, vocês repetem aí quantos me ouvem, ó. Bula na bula, bula na bila, bula no bolo, na bola bula. E agora, será que a gente consegue dizer depressa? Bula na bula, bula na bila, bula no bolo, na bola bula. Mas dá barafunda, bulina bruxa, na brecha, no busto, na brasa, na buzina e no busca-pé. E bulina o bode? Pode? Pode dar bode. Bufo. Já basta de balela. Bole, bole, brique, brique, blau, blau, biru, biru, burburinho. Bum, 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 bum. Bate bem batucadinho a baqueta no berimbau, que o barulhinho é bom. Então, bula no bombom, beba baré, e bula na bula, e no bule com... O que será que tem no bule? Uma palavra com a letra B é uma palavra com outra letra. Um bule é de quê?
Um bule de... Fica para vocês descobrirem. Tá certo? Descubram neste livro, Bula na Bula. Tá certo? Tino Freitas com Edivaldo André, ilustrando Histórias para Ler em Voz Alta, da editora Prefácio. Sim! Ai, pessoal, eu nem sei, mas tem uns dias que são assim mais friorentos e que a gente fica um pouco gripado e com o nariz entupido. Vocês já ficaram assim? Ai, quando vem chegando o inverno, Ave Maria, acontece de vez em quando. E quando a gente está com o nariz entupido, vocês já tentaram falar, conversar, dizer assim, mamãe, mamãe, cadê aquele chazinho para me aquecer? Cadê aquela sopinha quente? Mamãe! A gente não consegue dizer algumas palavras porque o nariz, né, tem essa função de algumas palavras que tem umas sílabas que, tipo mamãe, né, nasais, né, que a gente chama, né, uma coisa assim. Então, fui pensando nisso, eu digo, vamos fazer uma brincadeira, um outro trava-língua, imitando com as palavras, como se a gente estivesse gripado, com o nariz entupido. Né? E aí é fácil, gente. Ó. A gente, intu, em vez de ser intu, a gente troca o T pelo D, indu. E aí, pido. Né? O P vai o B, então é indubido. Né? Faz uma brincadeira e lê assim como se tivesse com o nariz entupido. Vocês já devem ter passado por isso. Espero que nem fiquem muito gripados por aí, que todo mundo esteja saudável, mas a gente pode fazer de conta e se divertir. Pensando nisso, fiz essa brincadeira com as palavras e virou o trava-língua do nariz entupido, não é? E quem fez as ilustrações do livro foi o Robson Olivieri, publicado pela editora Prefácio, dentro daquela coleção que já estamos falando aqui há um tempo, Histórias para Ler em Voz Alta. Afinal de contas, esse livro aqui, gente, fica muito mais divertido se a gente tentar ler em voz alta. Agora, cuidado, porque como são palavras que a gente já conhece, né, pode ser que a nossa mente fique aí brincando com a nossa percepção. Então, você vai querer dizer a palavra normal, mas tem uma pegadinha, tem outras, né? Tem uma letra ali que está brincando com isso, tá bom? Então, vamos lá comigo nessa história bem divertida e diferente. Ele diz assim: meu nariz amanheceu entupido, bode descido o ar-condicionado, bode descido o bigolé de baçoca da noite basada. Mas babai acha que foi ontem de tarde, quando eu estava comendo babão com melancia, sentado na calçada de Gaza do meio do sol. Ali eu comecei a tossir. Cof, cof, cof. Babai pensa outra coisa. Diz que é alergia. Por isso trouxe darabim um pano todo bofado. Eida, é uma cueca velha e bedorenta. Acho que vou espirrar. Sim! Oba! Desentupiu. E aí é um pouquinho dessa nossa história do trava-língua do nariz entupido. É bem divertido e tem, assim, esse jeito diferente de escrever as palavras para a gente se divertir, não é? A gente troca uma letra por outra aqui e acolá, por exemplo, né? Vocês estão vendo aí?
é bem bacana. Eu gosto muito dessa história. Acho que vocês podem se divertir juntos aí com o papai, com a mamãe, com a professora, com a vovó, com o titio. Enfim, uma leitura para a gente ler junto e ler junto em voz alta, bem aquecido, com muita saúde, tá certo? Trava-língua do Nariz Indubido, uma história que eu, Tino Freitas, escrevi, que foi ilustrado pelo Robson Olivieri e que foi publicado pela editora Prefácio na sua coleção Histórias para Ler em Voz Alta. Divirtam-se! Não sei se já aconteceu com vocês, mas tem uns dias em que quando está assim de noite, no finzinho do dia, a gente vai deitar e pensa assim, olha, cada coisa que acontece, não é? Às vezes tem uns absurdos assim que se a gente contar, ninguém acredita. Então foi pensando nisso que eu resolvi fazer mais uma brincadeira, um trava-língua chamado Cada Coisa que Acontece. Tudo com, assim, predominando palavras com a letra C, com o som da letra C. E aí a editora Prefácio transformou nesse livro, ó, Cada Coisa que Acontece, um livro que eu escrevi, esse trava-língua, né? E com ilustrações da Michelle Clopper, né? E faz parte daquela coleção Histórias para Ler em Voz Alta. Por que Histórias para Ler em Voz Alta? Porque a gente ouvindo a própria voz, dizendo essas brincadeiras, a gente se diverte também, fica mais gostoso, e quem está ouvindo a gente até estranha, fica pensando também, será, meu Deus do céu, que livro é esse? Cada coisa que acontece, né? E aí, pensando nisso, eu resolvi aqui partilhar com vocês essa história, que diz assim: correria na clínica da creche. O comprimido na caixa caiu da cartela cinza chumbo no coeiro da criança chorona, a Camila. Olha lá, a Camila chorando, gente. Oh, meu Deus do céu. Ai, chegou uma xícara com chá de camomila. O comprimido, chato que só, cismou que queria chá de capim-cidreira. Cruz credo, Cristo do céu. Ai, com a crise crônica chamaram o capelão. Creio no Criador. A cápsula correu para o corpo, cansado e chorão, colado na cama. Camila cuspiu o comprimido com chá. Criança quer carinho e cafuné. Conta o conto da Cinderela, que cura a criatura. Aqui na creche, cada coisa que acontece. E aí, na sua casa, tem alguma coisa assim diferente que acontece? Que tal você pensar num desses eventos que já deve ter acontecido aí com você e pensar em criar, em contar uma história com uma letra só? Fazer uma brincadeira assim, hein? Olha só, dá uma boa ideia, não? Cada coisa que acontece. Bem, a gente falou aqui de alguns livros que fiz como brincadeiras com as palavras, né? Para a editora Prefácio, aquela coleção Histórias para Ler em Voz Alta. Mas olha, tem também um outro livro que chama Vermelho para Ver Melhor. Olha só que capa bonita, não é? E esse livro foi ilustrado por Carlos Varejão. E ele é uma brincadeira com a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu não vou fazer a leitura, eu vou deixar vocês em suspense, mas vou dizer assim, do que se trata o livro. Ele é assim, olha só. No meio da história a gente descobre que o lobo mau, ele não sabe ler, mas de alguma forma mágica, ele vai conseguir ler e descobrir o que acontece no final da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, ele vai ficar ali, né? Agora eu sei o que acontece. Será que eu vou fazer a mesma coisa? Será que eu vou fazer diferente? Será que eu vou... O que será que o lobo mau vai fazer? Sabendo já como acontece o final da história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês lembram do final da história da Chapeuzinho Vermelho? Né? Tem, né? O lobo mau vai lá, come a vovozinha, o lobo mau vai lá, come a Chapeuzinho. Depois, na versão dos irmãos Grimm, aparece o caçador e o lobo mau não se dá bem, né? Mas aqui ele vai saber como essa história termina, aquela história termina e vai tentar mudar o final da sua história. Será? Será que esse lobo mau vai ficar legal? Será que vai? O que vai acontecer com essa história?
Então, convido vocês a descobrirem Vermelho para Ver Melhor, uma história que eu escrevi, que o Carlos Varejão ilustrou, publicado pela editora Prefácio. Vem para a história que é bem divertida. E para encerrar o nosso encontro, eu vou convidar vocês para lerem uma música que fiz, uma música que se chama Misturando e que tem tudo a ver com brincar com palavras, não é? Afinal de contas, a gente pode encontrar por aí, ó, uma baleia passeando pelo mar e uma borboleta voando no céu. Mas e se a gente juntar uma baleia com uma borboleta? O que pode dar? Na minha música, ela vira uma borboleia. Mas tem outras misturas de palavras aí para a gente fazer uma coisa nova nessa canção. Então, prestem atenção na música, prestem atenção na letra. As palavras vão aparecer aí para vocês no vídeo. E espero que vocês também se divirtam com essa brincadeira diferente com as palavras. Um grande abraço e curtam aí Misturando, uma música que fiz com muito carinho para vocês. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Mas tudo isso é real, está ao alcance da mão. O desafio é misturar palavras na imaginação. A borboleia voou nada e o tartarejo como é. E se pintar um povofante, vai ter tentáculo, pata ou pé. Um sapo pode papar pinto, se a galinhoa vacilar. Pode por ornitorrinco, pois esse não dá mais pra misturar, ou não. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Mas tudo isso é real, está ao alcance da mão. O desafio é misturar palavras na imaginação. A borboleia voou nada e o tartarejo como é. Se pintar um elefante, vai ter tentáculo, pata ou pé. Um sapo pode papar pinto, se a galinhoa vacilar. Pode por ornitorrinco, esse não dá mais pra misturar, ou não. Não dá mais pra misturar. E aí, pessoal? Gostaram da música? Ah, esse Misturando é muito especial. Que tal vocês brincarem aí de construir, não é? Criar novas palavras misturando. Não precisa ser bicho, não. Bicho é muito legal, né, da gente misturar, mas pode ser também comida, não é? Coisas, misturar uma banana com a maçã, como é que vai ficar?
misturando enfim, músicas que vocês conhecem, nomes de músicas, outras palavras, misturem aí, criem as suas próprias invenções aí de palavras, e aí fica o meu desafio, que tal vocês desenharem, né? Desenharem como é uma borboleia, né? Ou como é alguma outra criação que vocês fizeram aí, pensando nessa brincadeira do misturando. Fica aí esse convite. E aqui eu me despeço, deixando aqui um abraço para vocês. Lembrando, eu sou Tino Freitas, escritor, e estou aqui a convite da editora Prefácio. Nesse nosso encontro, a gente falou sobre alguns livros que temos juntos, chamados com o título de Sonrisal, Bula na Bula, o Cada Coisa que Acontece, o Traba-língua do Nariz Entupido e o Vermelho para Ver Melhor. Espero que vocês tenham curtido aí a leitura e que a gente se encontre nas histórias ou que a gente se encontre pessoalmente em breve para falar, conversar sobre essas histórias todas, né? Um grande abraço, muita saúde e até breve.